E aí, será que o tal do Tesouro Educa Mais, novo título do Tesouro Direto, vale a pena? Sem enrolação nenhuma, vamos direto ao ponto. O que é o Tesouro Educa Mais e o que ele tem de diferente aqui para os outros títulos e como é que ele funciona? Bom, Tesouro Educa Mais é um novo título do Tesouro Direto que foi criado, como o nome já sugere, para bancar estudos, né? Bancar educação. Isso pode ser aqui um cursinho, uma faculdade, um EAD, enfim, qualquer coisa do gênero. E aí ele tem algumas características para que tanto você possa bancar sua própria faculdade, seu curso superior, por exemplo, né, se você é uma pessoa mais nova ou se pretende fazer um curso superior daqui a um tempo, como também se você tem filhos e deseja bancar o curso dos filhos ali na frente, se não a totalidade, pelo menos uma parte. E aí como é que você se organiza em relação a isso, né? Qual é o problema que nós temos aqui no Brasil? A maioria dos brasileiros não é planejado, não é organizado. Até tem o desejo de ajudar o filho lá com uma faculdade, lá na frente, etc. Muitos têm recursos escassos, inclusive. Fica difícil, só que pela falta de planejamento, principalmente, acaba não conseguindo ajudar. Enfim, aí fica dependendo de alguma bolsa, alguma coisa nesse sentido. Se a pessoa não consegue, simplesmente ela tem que postergar os estudos, em alguns casos até tem que abandonar os estudos, não consegue fazer uma faculdade, né, um curso superior, coisa que se tivesse planejado, em boa parte dos casos isso aqui já resolveria. Então o Tesouro está propondo isso, né, é uma oferta aqui que o Tesouro está fazendo de um título que traz a opção da pessoa pagar um valor mensal aqui e ter ali na frente o estudo dos filhos bancado com uma rentabilidade que a gente já vai discutir aqui na sequência do vídeo. E em termos de prazo, ele propõe exatamente o que é uma média que a gente pode considerar aqui para um curso superior em termos de duração, que são aproximadamente 5 anos. Então como é que ele funciona na prática? Bom, já que a gente vai falar de prática, como o site do Tesouro aqui traz uma simulação, eu já vou te mostrar aqui o caminho e vou te mostrar a prática também, para você poder simular aqui e ver, adequar a sua realidade, nós vamos lá para a prática, finalmente. Entro aqui no site do Tesouro, tesourodireto.com.br. Para você acessar aqui é muito simples. É só vir aqui em títulos, né? A gente tem direto o simulador aqui, mas a gente vem aqui em títulos. Pode colocar aqui preços e taxas. Aqui a gente tem acesso a todos os títulos do Tesouro. E a gente já tem aqui o Educa Mais. Notem que tem o Renda Mais aqui também. O que é esse Renda Mais? O Renda Mais tem uma proposta muito semelhante a essa que a gente vai ver aqui. Eu já fiz vídeo aqui no canal explicando em detalhes o Renda Mais, caso você não conheça. Mas, basicamente, a ideia é, no lugar de investir para estudar ali na frente, para bancar os estudos, investir para aposentadoria, ou seja, para receber um valor mensal lá na frente quando você deseja se aposentar. Então essa é a proposta aqui. É bem semelhante, falei do Renda Mais porque ela é bem semelhante à proposta do Educa Mais, justamente. Eu vou clicar aqui em qualquer desses títulos, notem aqui que tem o Educa Mais 2026, 27, 28, vai até 2041. Então vamos clicar aqui em qualquer um deles, tá? Não vai fazer diferença aqui. Ele vai me jogar para a simulação e aí sim, na simulação, eu vou... ele vai me sugerir, né, de acordo com as premissas, aquilo que eu colocar aqui, que é a minha necessidade, né? Então eu vou colocar aqui em fazer uma simulação, né? Ele vai me jogar aqui para baixo. Ele está perguntando aqui, investimento no futuro de quem? Eu vou colocar aqui do meu filho, né? Vou colocar aqui então investimento no Guedes Júnior aqui. Supondo que eu queira bancar a faculdade dele, vamos supor aqui que eu quero começar a bancar estudos para ele lá quando ele completar 17 anos, tá? E que ele tem hoje 1 ano de idade, certo? Beleza. Então, universidade aqui. Começará a universidade, nós vamos colocar aqui 1 ano a menos, 17 anos. Depois ele vai perguntar aqui a renda mensal pretendida, quanto que eu quero receber. Então, só para entender aqui, ele vai pagar ao longo de 5 anos um valor mensal fixo, dado o valor que eu vou investir aqui. Então, por exemplo, eu invisto um valor mensalmente ou invisto um valor inicial e vou investindo conforme eu posso aqui, mas o ideal aqui, né, em termos de planejamento, é fazer um aporte mensal aqui, né, todos os meses investir um valor. E dado tudo que eu vou investindo ao longo desse tempo, esse investimento ele vai rendendo, já vou falar sobre a rentabilidade desse investimento,
E lá na frente eu vou ter um montante que vai seguir rendendo ainda até concluir o investimento, mas ao longo de 5 anos, ainda rendendo, ele vai me pagar um valor fixo, certo? Então eu preciso estipular aqui qual vai ser esse valor que eu vou receber lá na frente, ou seja, como se fosse uma mensalidade lá da faculdade do meu filho, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui que, considerando a inflação aqui, R$500 é muito pouco, né? Vamos colocar aqui, sei lá, R$1.800, beleza? Beleza. Ele já vai atualizando aqui ao lado a simulação. Investimento inicial. Isso aqui é interessante também. Vamos supor que você já esteja guardando dinheiro, né? É o caso do filho aqui, ou o caso de você querer fazer um curso lá na frente. Você já está guardando o dinheiro em algum lugar, tá? Sei lá, no Tesouro Selic ou na poupança. E aí você pretende começar aqui. Você também consegue simplesmente tirar o dinheiro lá da poupança, por exemplo, e colocar o dinheiro que você já acumulou aqui. E aí, além disso, ir colocando, fazendo os aportes mensais. Então aqui vamos supor que você já acumulou até o momento R$10.000. Você não está saindo do zero, né? Você tem dinheiro, esses R$10.000 em algum lugar. No lugar de deixar lá, se está na poupança, por exemplo, traz para cá porque é melhor. E eu vou te explicar por quê. Você já vai entender. Então, colocamos aqui, trouxemos os R$10.000. Ele já atualizou aqui a nossa simulação. Vamos ver como é que ela ficou aqui ao lado, né? Antes ele tem algumas observações aqui. As simulações são baseadas em projeções de mercado. Isso não garante os resultados futuros, né? Ou seja, aqui ela está baseada numa taxa projetada para o futuro. Essa taxa vai oscilando. Você vai pegando o título rendendo 5.5, daqui a pouco já está em 5.3, depois pode ir para 5.7. Enfim, isso aqui as taxas podem oscilar, né? Sempre a taxa que você for contratando, ou seja, se naquele dia você tá pegando ali uma taxa de IPCA mais 5, essa taxa vai ser de IPCA mais 5, né? Aquele aporte vai render IPCA mais 5 até o vencimento lá, né? No vencimento ele vai contar isso. Se em outro momento você pegou lá IPCA mais 5.6, aquele aporte em específico vai render IPCA mais 5.6. Não significa que a cada novo aporte vai mudar completamente a rentabilidade. Não, cada aporte tem vida própria, digamos assim, isso é uma dúvida muito comum. Feita essa ponderação aqui, a gente tem aqui que a simulação não inclui o cálculo de impostos e taxas. O que a gente tem de imposto e de taxa, né? Seguindo a premissa do Renda Mais aqui, né, que ele é muito semelhante ao Renda Mais, a gente não tem a taxa da B3 se deixar para resgatar lá na frente, certo? Esse é um ponto. Se resgatar antes, tem taxa da B3, que a taxa da B3 ela, é de 0,2 sobre o valor investido aqui, é uma taxa anual cobrada, né? Você vai pagar essa taxa lá no resgate. E o imposto é simplesmente tabela regressiva de imposto de renda sobre a renda fixa, essa que está aparecendo aí na tela para você. Como a gente está falando aqui de mais de 2 anos, por exemplo, vai ser de 15% sobre o lucro, certo? Não sobre o valor total. Beleza, feitas essas observações aqui, vamos dar uma olhadinha. Então, Tesouro Renda Mais, nossa recomendação, 2040. Então ele está me dizendo aqui, por que ele jogou aqui para o Tesouro Educa Mais, perdão. Tesouro Educa Mais 2040. Porque eu falei aqui para ele que o meu filho tem 1 ano, o Guedes Júnior, e ele vai começar a universidade lá com 17 anos. Então, ele já me jogou aqui para o Educa Mais 2040. O que o Educa Mais 2040 está pagando hoje? IPCA, inflação. Então, ele protege da inflação, mais 5,36% ao ano. Isso aqui é igual lá ao que a gente tem no Renda Mais, tá? Muito parecido com o título do Tesouro IPCA+, também em termos de rentabilidade. Então, rentabilidade é boa, David? É muito boa. Muito boa. Por quê? Porque ele protege da inflação, isso é um componente interessante. É sempre bom a gente proteger da inflação. Então ele te dá aqui, em tese, a certeza de que você vai superar a inflação, mais uma taxa pré-fixada aqui que também nesse momento, por exemplo, está muito boa, né? 5,36%. Início do recebimento, 15 de janeiro de 2040. Qual é o vencimento desse título? O vencimento dele é 5 anos depois, ou seja, 60 meses. Né? Então você vai receber esse valor ao longo de 60 meses em parcelas de R$ 1.800, certo? Quanto é que você precisa investir para receber ao longo de 5 anos R$ 1.800 para bancar lá o curso superior? Sugestão de aporte mensal hoje, baseado nos valores de hoje. Já que a gente iniciou aqui com R$10.000, quanto é que eu precisaria aqui? R$ 233,98. 0,16 títulos.
Eu vou clicar aqui em continuar, né? Ele está me dando aqui os meses até a meta, são 197 meses investindo isso aqui, 233,98 aproximadamente, né? Isso aqui é projetado. Vamos continuar. Na tela seguinte ele já vai abrir aqui para o seu cadastro. Se você já tem cadastro no Tesouro, basta preencher aqui o CPF e continuar. Se você continuar aqui, ele vai te dar a opção, inclusive, de fazer o investimento com o Pix, fazer o investimento ali na hora. Via de regra, as pessoas acabam fazendo esse investimento via corretora, mas é possível fazer o investimento aqui direto pelo site do Tesouro também, não tem burocracia alguma. E o mínimo para você investir em qualquer título do Tesouro, né, no Tesouro Direto como um todo, é R$30. Então aqui no Tesouro Educa Mais, a partir de R$30 você já consegue investir, R$30 por mês, por exemplo. Outro detalhe bem importante, você pode resgatar ele no meio do caminho, não precisa resgatar ele só lá no final, ele te dá a opção de resgatar no meio do caminho. Qual é o porém aqui? O porém é que existe a chamada marcação a mercado, ou seja, a variação das taxas ao longo do período vai fazer com que esse preço dos títulos oscile. Quando você está investindo no Tesouro Educa Mais ou qualquer outro título do Tesouro, você está comprando títulos, unidades ou frações de unidades de títulos. Simplificando, você está comprando unidades de investimento. Essas unidades custam um valor hoje. Você vai lá e vai comprar um título ou 0,1 título do Tesouro Educa Mais hoje. Você vai pagar um preço. A depender das taxas no futuro, se elas sobem, se elas caem, esse seu título aqui ele pode estar valorizado ou desvalorizado. Isso se você resgatar antes do prazo. Se você deixar para resgatar só lá no final, quanto é que ele vai render? Quanto é que você vai ter? Vai ter o acumulado do que ele está prometendo aqui ao longo de todo o período pelo qual você investiu, que é, exemplo desse momento, IPCA mais 5,36, era isso, né? IPCA mais 5,39 se for 2041. Ele já me jogou para 2041 aqui, ó. Já mudou na hora. Mas IPCA mais 5,38, mais 5,39. É isso aqui que você vai receber lá na frente se investir hoje, por exemplo. Então, voltando, você pode resgatar no meio do caminho. A questão é que você não vai ter essa rentabilidade se resgatar no meio do caminho, tá? Mas o dinheiro não está lá preso. Ele fica preso, você não consegue resgatar nos primeiros 60 dias. A partir de 60 dias, aí sim, você consegue fazer o resgate a qualquer momento, embora eu não recomendo fazer isso, né? Dá para fazer isso numa necessidade maior, mas eu não recomendo fazer isso porque esse título aqui em específico, ele é muito vantajoso para essa finalidade em específico somente, né? Ele é muito bom, vale a pena sim, mas para essa finalidade. Assim como o Tesouro Renda Mais vale a pena e muito para a aposentadoria, esse aqui vale a pena e muito para bancar um curso superior. Outra dúvida recorrente, David, eu posso fazer isso direto no nome do meu filho? Sim, é possível fazer direto no nome do seu filho, desde que você faça isso através da sua corretora. Então você vai abrir uma conta para um menor de idade, né? Precisa abrir essa conta, né? Você vai precisar ser o responsável por ele ser um menor de idade, mas você mesmo vai conseguir fazer os aportes nessa conta dele e aí ele vai ter acesso a esse valor mensalmente lá na frente ao longo desses 60 meses. Ou, o que é mais prático, você simplesmente administra isso, deixa tudo no seu nome, aí simplifica as coisas. Bom, por hoje é isso, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida em relação ao Tesouro Educa Mais, deixa aqui nos comentários. Vocês têm comentado poucos vídeos aqui, né? Mas deixa aqui se você tem algum comentário para fazer, se você tem alguma dúvida. Em vídeos assim eu sempre de pronto vou responder. A gente se vê no próximo vídeo. Espero ter te ajudado com o vídeo de hoje. Um forte abraço e até lá.